TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Começa agora mais um programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal. Hoje a gente vai falar sobre harmonização corporal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a farmacêutica generalista Maiara Maia. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa para falar de um assunto de tão interesse, né, entre as mulheres. Sim, sem sombra de dúvida, vem aumentando bastante a procura, a harmonização corporal é algo que realmente muda bastante. Então vamos iniciar falando para as mulheres em casa o que é a harmonização corporal. Então, a harmonização corporal são procedimentos minimamente invasivos, né? Que melhoram os contornos, as assimetrias corporais, né? Que incomodam tantas mulheres, né? Como gordura localizada na região abdominal, na região dos flancos, deixando a cintura mais fina. Fazendo a bioplastia de glúteo, né, que a gente consegue aumentar o volume do glúteo, deixar mais redondo, melhorar a questão da celulite, de estria. Então a gente vê o todo e monta um projeto juntamente com aquela paciente para fazer a harmonização corporal. Doutora, como é feita a avaliação, né? Cada paciente, lógico, a avaliação ela vai ser de acordo com a demanda daquela paciente, né? É muito importante a gente prezar pela personalização dessa harmonização corporal. Que a gente vai escolher qual é o procedimento mais adequado, as substâncias que serão utilizadas e também analisar se aquele paciente realmente ele pode realizar aquele procedimento, né? A gente tem que se adequar àquela realidade daquele paciente. Um paciente que tem gordura localizada, mas também tem gordura visceral, por exemplo, a gente consegue avaliar através de exames, de biopedância, para fazer primeiro a diminuição dessa gordura visceral, para posteriormente a gente ir trabalhar da forma estética, né? Sempre prezando a saúde daquele paciente. Doutora, e quais os exames, né, que as suas pacientes, no caso, têm que passar para poder estarem aptas a fazer? O básico, né? Um hemograma completo, triglicerídeos, colesterol total, esses detalhes a gente precisa ver como é que também está o funcionamento do fígado, TGO, TGP, para metabolizar aquela gordura que vai ser liberada, né, nos procedimentos. Então ela precisa estar, até para a gente ter resultados mais rápidos, precisa realmente que a pessoa esteja saudável. Tem alguma contraindicação, no caso? A questão da contraindicação depende muito de paciente para paciente, como eu falei, né? Se tem alguma comorbidade, alguma doença autoimune, então a gente tem que ter um cuidado maior com isso. Além disso, a questão de hipersensibilidade a algumas substâncias. Existem algumas substâncias que aquela paciente pode ter uma alergia, né? E a gente tem que cuidar disso. Certo. E no caso, a harmonização corporal, ela é feita com substâncias, né, que vão ser inseridas, no caso, no corpo da mulher, dependendo do que ela deseja. Explica melhor para as mulheres em casa como é que funciona. Vamos lá. Quando a gente vai fazer bioplastia de glúteo, né, as mulheres reclamam muito da questão do volume, que não tem tanto volume, que tem uma flacidez acentuada, principalmente por conta daquele efeito sanfona, né? Aquele bumbum não fica mais arrebitadinho como era antes. Então elas chegam com essa queixa e a gente pode utilizar, por exemplo, o bioestimulador, que vem sendo tão utilizado facial, mas a gente consegue usar corporal. Então a gente consegue, dependendo do bioestimulador que você utilize, com outras substâncias, por exemplo, tensores, né, além dos bioestimuladores, ácido hialurônico a gente consegue também utilizar, né, para dar mais volume, trabalhar aquela pele, para melhorar a questão da flacidez e conseguir sim também dar o volume que ela quer tanto. No caso da harmonização corporal, ela pode ser feita, ela é feita através das substâncias também, como você falou, mas pode ser cirúrgico ou não, ou sempre é cirúrgico? Como é que funciona? Num caso, quando a gente trabalha em harmonização corporal, a gente trabalha com minimamente invasivo, né? Certo. A questão cirúrgica é algo mais amplo, mais macro, onde aquela paciente posteriormente tem que ter todo um descanso, né, para realmente se recuperar. No minimamente invasivo, não. A gente consegue ter um resultado muito bom, a gente trabalha com injetáveis, né? Então facilita bastante. Tem paciente que faz o procedimento e vai trabalhar logo em seguida, sem problema nenhum. Então quer dizer que os riscos, eles são bem menores do que uma cirurgia convencional, uma cirurgia plástica? Sem dúvida. E muitas vezes chegam queixas
né, por exemplo, de uma gordura localizada, que é totalmente desnecessário, né, você fazer uma cirurgia, naquele caso, é algo localizado, uma pochete, por exemplo, né, que é a famosa pochetinha na região do abdômen inferior, que muitas mulheres reclamam, que não consegue definir o abdômen, mesmo malhando, mesmo tendo toda uma alimentação regrada. E a gente consegue melhorar isso simplesmente com agulhas, né, e com a substância ideal para aquele caso. Aí, nesse caso, a avaliação, se é um caso cirúrgico ou não, depende de cada paciente. Mas na maioria dos casos que a senhora atende, com a harmonização não cirúrgica já resolve os procedimentos? Sim, não cirúrgica já resolve. Existem alguns pacientes que chegam, geralmente é um pouco mais complexo quando ele tem alguma comorbidade envolvida, então tem que ir com mais cautela. A gente precisa trabalhar, como eu falei anteriormente, né, com substâncias que vão melhorar a questão da gordura visceral para que o organismo funcione bem, para depois a gente estar fazendo o tratamento da gordura localizada. Então é um pouco mais lento esse processo. Agora, pessoas que são saudáveis, ativas, que fazem exercício físico, que têm uma alimentação regrada, a gente consegue ter um resultado maravilhoso e bem rápido. E a gente sabe que para nós mulheres, para os homens também, a gente sabe que também tem muito homem que gosta de se cuidar, né, que é vaidoso, mas a estética na mulher, ela é muito importante, né, doutora? Porque se a gente não se sentir bem com a gente mesma, isso acarreta uma série de complicações mentais e físicas também, né? Autoestima, né? Chegam muitas pacientes, né, com a autoestima abalada, né? Por exemplo, depois da gestação, que engordam muito, né, e se dedicam muito à criança e não consegue se alimentar mais da mesma forma que antes, e para recuperar o peso, então chega lá com a roupa toda frouxa, assim, sem se cuidar tanto, e você vê aquela melhora, né? Eu falo que a estética, ela é um start para você mudar, né, a sua rotina de vida. Eu não quero que seja dependente da estética, né? Mas que seja um start para você realmente ir para um lado da saúde, ficar mais saudável, se reeducar, fazer exercício físico. Então, vou incentivando. No começo, ela não quer. Ela diz assim, eu tenho muita dificuldade da alimentação, eu gosto de doce, eu gosto de comer muito carboidrato, quando eu estou estressada, eu vou lá como um monte de macarrão, de sorvete, enfim, né? E ela vai vendo aquela mudança e ela vai mudando também junto, né? Muda o jeito de se vestir, já chega mais feliz, já mais alegre. Então é lindo de ver toda acompanhar tudo isso, todo esse processo, né? Ela já não malha, ela começa a malhar, ela quer começar a definir. Então tem pacientes minhas que chegam lá com sobrepeso, a gente consegue fazer essa modificação. Aos poucos, ela vai gostando do corpo dela cada vez mais e ela vai modificando tudo. Se assim. sente motivada, né, doutora? Sim, sem dúvida. É só o start para a gente iniciar esse processo. Que bacana. Então, assim, e as mulheres que você recebe, no caso? De todas as idades? Tem mais mulheres mais jovens, mais idosas? Ou não tem isso? Todas as idades? De todas as idades. A mulher, ela tem esse lado mais vaidoso de se cuidar muito, né? O homem também, mas tem ampliado esse mercado do masculino também. Mas a mulher, a maior procura da mulher, né? Geralmente é de 35 anos a 50 anos, né? São pessoas que realmente muitas vezes procuram emagrecer e têm uma dificuldade extrema e já procuraram outros profissionais, nutricionista, né, para fazer uma reeducação e tem uma dificuldade ainda maior, mas que a gente consegue melhorar isso e ter o resultado tão esperado. E essa questão também do emagrecimento tem a ver com o metabolismo, né? Com o passar da idade, o metabolismo vai diminuindo mais um pouco, lento, né? Fica mais lento e existem substâncias que a gente consegue acelerar esse metabolismo. O que a senhora pode dizer para as mulheres em casa, aquelas que já estão gostando e já estão pensando, né, em fazer uma harmonização? Quais são as dicas, né, que você precisa dar para aquela mulher se reeducar? Porque, como a gente falou aqui, não é só fazer a harmonização, né? Tem todo um procedimento, tem que ter cuidado com a alimentação, de preferência também fazer um exercício físico, né? Porque a harmonização não vai fazer milagre sozinha, tem que ser uma série de coisas, né, doutora? Eu falo muito, eu oriento as minhas pacientes, por exemplo, né? Por exemplo, até a cirurgia plástica, que é algo bem mais invasivo, que se não tiver cuidado posterior, vai voltar. Só que aquela gordurinha, por exemplo, quando faz abdominoplastia, né? Ela vai para outro lugar, ela não volta lá para o abdômen, volta, né? Para o abdômen. Né? Isso. E aí eu tenho pacientes que a gordurinha vai para as costas, vai para os flancos. Então elas começam a reclamar de outro lugar. Então precisa realmente ter
uma consciência de que precisa se reeducar. Eu falo muito que é 50% eu e 50% ela, né? Ela precisa se reeducar. E nesse caso é saúde. É muito importante você se alimentar bem. E é algo que depois que você acostuma, você sai um pouco você não consegue mais comer tanta gordura, fritura, né? Então essa questão da reeducação alimentar, depois que você consegue chegar até ela, é algo natural, né? E você não volta àquele início, né, de sobrepeso. E o corpo, no caso, né, o resultado, ele vai variar com caso cada paciente, também o procedimento? Cada paciente tem suas particularidades, né? Quando eu vou fazer o projeto da harmonização corporal, eu falo para ele que eu vou acompanhando e vou sempre mudando essas substâncias que a gente vai utilizando, até para ver como ele vai responder a cada procedimento e a cada substância utilizada. Então, tudo eu vou acompanhando para fazer essas modificações e adequar ao máximo o paciente, para diminuir o número de sessões e a gente ter os resultados o mais rápido possível. Mas é importante saber que fisiologicamente somos diferentes, então a gente precisa ter um cuidado, né, de falar isso para o paciente. Muitas vezes ele vê um antes e depois de uma paciente que ficou lá com a barriga, né, tanquinho, chapada, né? Mas aquela paciente, ela faz exercício físico, ela tem uma educação alimentar, né? Ela realmente está comprometida com aquilo e já faz muito tempo. Por exemplo, tem pessoas que têm já um metabolismo mais acelerado, é uma gordurinha localizada muito pontual. É diferente de uma pessoa que tem, eu falo como se fosse gordura localizada sistêmica, né? Ela tem uma gordurinha localizada no braço, no abdômen, entre as costas. Então a gente precisa pensar nesse todo. Quando eu vou trabalhar com esse tipo de paciente, eu faço emagrecimento que eu costumo falar de emagrecimento sistêmico, onde eu utilizo substâncias que vão acelerar o metabolismo, substâncias que vão diminuir a fome, né? É importante. Elas começam a assistir, doutora, eu olhei para o doce, eu fiquei sem vontade. Nunca aconteceu isso. Então, assim, e com essas... por isso que é tão importante a anamnese, para a gente conhecer essa paciente, conversar bem, para saber quais são os detalhes do dia a dia dela, né? Saber se ela faz exercício físico, o que ela faz, se ela faz mais aeróbico, mais para hipertrofia, o que ela realmente deseja, qual a gordura localizada que ela mais incomoda, mais né? incomoda. Então, todos esses detalhes são muito importantes. Todas essas gorduras localizadas que nós mulheres, né, não gostamos, elas podem ser tratadas? Sim, na harmonização todas corporal? As gorduras localizadas a gente consegue tratar. Aquela gordurinha aqui do sutiã, por exemplo, que é um detalhe, né? A gente coloca uma alcinha e já incomoda aquela gordurinha naquela região, por exemplo, né? Tudo. Tudo. Bacana. E essas substâncias, doutora, elas podem causar algum tipo de alergia nas pacientes? É feito algum teste antes? Sim. Como é que funciona? Existem algumas substâncias, né, por isso que a gente faz, né, aquela anamnese muito robusta, né, aquela avaliação, para saber quais substâncias aquela pessoa já tem uma predisposição até alergia, né? Então, além disso, eu faço um teste de hipersensibilidade. Antes de utilizar aquela substância, eu faço alguns pontos, né, intradérmicos, para ver se aquela paciente vai ter uma reação alérgica. Espero alguns minutos e aí eu posso fazer ou não, né? E eu vi que você falou aí sobre que além dos procedimentos que são realizados lá, né, no seu consultório, a paciente também, às vezes, você passa alguma medicação e aí uma coisa vai ajudando a outra. Sim, sim. Alguns medicamentos orais ou até alguns que são tópicos, né? Por exemplo, celulite, melhorar a circulação. Alguns medicamentos que a gente pode estar utilizando que facilita bastante a gente ter um resultado ainda melhor. Doutora, o que é que atrapalha, né? O que é que dificulta a mulher emagrecer? Às vezes tem mulheres em casa que, como a gente falou aqui, né? Tem muita vontade de emagrecer, faz tudo, vai para academia, faz dieta, né? Mas mesmo assim tem dificuldade. Eu acho que a mulher, ela tem uma rotina que é totalmente diferenciada, né? A gente tem que dar conta de tudo, né? Do mundo, porque a mãe sabe o que é isso, e eu vejo muito isso nas minhas pacientes. Então, por isso que eu converso tanto com elas, eu me identifico, também sou mãe. E a gente tem que dar conta de tudo. Então, essa ansiedade gerada vai muito para a questão do psicológico e da fome. Muitas vezes está diretamente ligada a essa ansiedade. Aí desconta justamente no doce, no carboidrato, né? E é isso que a gente tem que trabalhar muito no nosso dia a dia. Às vezes não tem tempo para comer na hora certa, de comer de 3 em 3 horas, né? Ai, como que tem?
Porque não tem tempo, né? Aquele momento comum, né? No nosso dia a dia. Mulher, né? Aquele momento assim, eu vou ter um tempo para mim. É muito difícil, a gente preocupar sabe com a minha alimentação, não estou preocupada com a alimentação do meu filho, da minha filha. Isso, é preocupada com o mundo, com o marido, com a casa, com o trabalho, com os filhos e eu, né? Muitas vezes eu vejo isso nas minhas pacientes e é uma mudança que a gente tem que ter, porque a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar para dar conta disso tudo. Então a alimentação é o básico. E aí isso é muito importante. O exercício físico é outro, né? Ele combate muito a questão da ansiedade. Ele faz com que seu corpo mude mais rápido, você se sente bonita, sua autoestima muda. Isso tudo colabora com os resultados, porque você começa a reduzir mais essa carga e aí você vai se sentindo cada vez melhor, tendo um resultado ainda mais rápido na estética, pronto, aí muda a cabeça. É importante a mulher descobrir um exercício físico que ela gosta de fazer, porque às vezes a gente percebe muito, né? Mas eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de fazer aquilo. É interessante que faça algum exercício, independente se é musculação, se é pilates, né? Tem pacientes que gostam de dança. Doutor, eu não gosto desse negócio de equipamento, de ficar lá naquela musculação, mas eu gosto de dançar, então dance. Né? Vão fazer aqui, elas vão lá, por exemplo, quando eu vou para acelerador metabólico e tudo, eu injeto, né, faço lá a aplicação e eu digo, vai fazer exercício depois, já vem de tênis. Olha, aí vai lá dançar depois, né, vai gastar essas calorias. E aí já o resultado é bem... Sim, sem sombra de dúvida. E ainda relaxa, né, com a coisa que ela realmente gosta. É fundamental que a gente realmente passe a fazer exercícios físicos que te dão prazer, que você gosta de fazer. Doutora, me diga uma coisa, em relação ao metabolismo masculino e feminino, a gente escuta muito falar, né, eu queria saber se isso é mito ou não. O homem tem mais dificuldade de emagrecer, mais facilidade de emagrecer do que a mulher, ou isso é um mito? São fatores hormonais, né? A gente sabe que a testosterona facilita muito essa questão da hipertrofia, por exemplo, né? E a mulher as questões hormonais já deixam a gente já com mais edema, com mais retenção de líquido. Muitas vezes a paciente não tem nem gordura localizada, mas ela está mais inchadinha e se incomoda. E aí é um efeito cascata, para ela ficar mais ansiosa, comer mais. Então essa questão do homem, ele consegue a hipertrofia muito mais rápido. Sem sombra de dúvida. Como é que a mulher pode combater a ansiedade, né? Porque eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade que todos nós somos um pouco ansiosos. Como é que a gente pode combater a ansiedade até para melhorar nessa questão da alimentação e de outras coisas, né? Dentro lá do consultório, quando eu vou atender, né, que eu vejo que a paciente tem esse perfil, como eu falei para você, eu consigo utilizar algumas substâncias que diminuem um pouco mais essa ansiedade por doce, por exemplo, né? Mas é fundamental que a gente tire um tempo, né? Que ela tire um tempo para ela, para fazer algo que realmente ela goste de fazer. Se for um exercício físico, como eu falei, a dança, né? De repente andar de bicicleta, fazer um yoga, algo que dê... E dê prazer, né? De prazer, porque hoje, depois da pandemia, né, realmente a gente aumentou muito essa questão da ansiedade. Então, tiveram vários pacientes que chegaram relatando essa questão do sobrepeso. Está muito comum essa procura, né, para tratar gordura localizada, sobrepeso por conta disso. Excesso de ansiedade que a pandemia trouxe com ela. Doutora Mayara, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre harmonização corporal. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala,
tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, e hoje eu converso com a doutora Maiara Maia, que é farmacêutica generalista, e a gente está falando sobre harmonização corporal, um assunto muito importante não só para nós mulheres, mas que também tem aumentado a procura dos homens, né, doutora? Sim, tem aumentado bastante. Os homens são cada dia mais vaidosos, né? E a procura no consultório é enorme. O que é que o homem procura mais quando ele vai, né, em busca de uma harmonização corporal? Aquele homem, geralmente, o homem que procura harmonização corporal, ele já tem uma tendência a ser mais vaidoso do que é o comum, né? Ele já está malhando, ele já faz exercício físico, já tem uma reeducação alimentar. E aí ele quer, muitas vezes, algo pontual. Uma gordura localizada na região dos flancos, por exemplo. O homem tem uma tendência maior, né, por fato de ser androide, né, androide em formato de maçã, né? A mulher é mais ginoide, né, em formato de pera, tem mais silhueta. Aí o homem, ele tem muita gordura localizada nessa região dos flancos, na região do abdômen superior. Então, difícil, doutor, essa gordura também de ser tirada só na academia, no exercício? Sim, muitas vezes eles têm uma dificuldade, até para que o músculo realmente apareça e apareça a definição que eles querem tanto, né? A dos flancos é o que eles mais reclamam, mais procuram. Mas do abdômen a gente consegue fazer a divisão dos gominhos, né? Facilitar o aparecimento bacana. Para definir bastante aquele abdômen. Geralmente o homem procura mais isso, né? Também tem a questão da hipertrofia em si, para facilitar a hipertrofia, onde a gente utiliza algumas substâncias como, por exemplo, o BCAA, onde a gente pode utilizar na região do peito, né, para dar uma hipertrofia maior, deltoide, enfim, pode aplicar para facilitar essa hipertrofia, né, na academia. Doutora, no caso do paciente, homem ou mulher que tenha feito cirurgia bariátrica, né, que muitas vezes ficam excesso de pele, a gordura saiu, mas fica com excesso de pele. A harmonização corporal, ela ajuda também? Sim, depende muito de quanto ela perdeu, porque essa questão, a bariátrica, ela perde o peso muito rapidamente. Peso, né? Muito peso também. Até isso é algo que eu vou acompanhando no processo de emagrecimento. Porque em paralelo eu vou trabalhando gordura localizada, mas usando substâncias para flacidez. E a flacidez, sem sombra de dúvida, ela é muito mais complexa de ser tratada. Mais, né? Porque você tem um estiramento, depois para voltar não é a mesma coisa. Então, quando a pessoa faz bariátrica, ela procura muito essa questão ela não está mais se preocupando tanto com a gordura localizada, mas sim com a flacidez que está. Então, aquele excesso de pele, muitas vezes, é algo cirúrgico. Quando dá para resolver, a gente consegue trabalhar com bioestimulador, que melhora bastante essa questão da flacidez. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem que avaliar bem. A harmonização corporal, a gente tem visto, né, que ela tem crescido muito a procura, principalmente por ser um procedimento menos invasivo, onde os riscos são bem menores. A gente sabe que toda cirurgia, ela tem um risco, né? Já tivemos casos também de pessoas que faleceram em procedimentos de estética, cirúrgicos, cada caso é o seu caso. Mas no caso daquelas, acho que ela é procurada também, a harmonização, por aquelas pessoas que querem evitar a cirurgia propriamente dita, né, doutora? Sem dúvida. Os pacientes que procuram harmonização corporal, eles falam muito isso. Doutora, eu não quero fazer cirurgia. Realmente acho um risco muito grande, algo muito invasivo e eu não quero, e ponto. E eles procuram justamente a harmonização corporal para fugir de algo mais macro, né? Doutora, e a harmonização corporal, o resultado dela,
é mais natural, digamos assim, se você for comparar com uma cirurgia plástica, como é aos poucos, né? O resultado você vai fazendo, dependendo da sessão, quantas sessões serão necessárias, o paciente, no caso, o resultado fica mais natural? O mais natural. A gente chega realmente no ponto, né, que assim, eu vou acompanhando sempre pelo antes e depois, para a pessoa se ver. Né? A doutora realmente era o que eu estava esperando. Então a gente vai fazendo, é o que eu falei anteriormente, a questão das trocas das substâncias, né? Quando vai começar a aparecer a flacidez, vamos lá trabalhar naquela flacidez. Ai, doutora, tem uma celulite no meu bumbum, que eu olho, eu só vejo aquela celulite. Então vamos trabalhar Ninguém essa vê, celulite. Mas ela vê, né? Acontece muito. Uma estria isso me incomoda, vamos trabalhar aquela estria. Então a gente vai vendo cada procedimento e os detalhes que a gente tem que fazer nessa harmonização corporal. Doutora, existem outras técnicas no mercado, né, que são utilizadas em clínicas de estética. Essas técnicas, elas podem ajudar, junto com, lógico, a harmonização corporal, podem auxiliar, no caso, a paciente ou paciente que deseja, como a drenagem linfática, a criolipólise e outras, muitas que tem por aí, sim, né? Sim. É importante que, se for fazer esse tipo de procedimento, que fale com um profissional que está trabalhando com injetável, né? Para colaborar Sim. um com o outro, né? Para a gente conseguir ter um resultado realmente maravilhoso. Mas a gente precisa acompanhar, porque existem alguns procedimentos que são realizados que, por exemplo, de uma sessão para outra, a gente precisa dar um intervalo de 21 dias. Né? Quando a gente trabalha com injetável, a gente tem de 7 a 15 a 21 dias. Então, é importante que a gente saiba quando está fazendo outro procedimento, fora a questão dos injetáveis, tá? Para a gente realmente ter resultado. E o interessante é que, no caso, seja passado por você, seja indicado por você. Sim, um complemento, que seria um complemento, né? É interessante a gente fazer esse projeto junto, né? A questão da drenagem linfática é muito importante, porque existem algumas substâncias que ela causam inflamação local. Então, tem um edema, tem um desconforto, para a gente conseguir não só a questão do desconforto, né, que muitas vezes fica um pouco mais inchadinho, dolorido local, a drenagem linfática melhora isso, essa retenção, né, então ela facilita, ela diminui essa inflamação local e a gente vai trazer só os benefícios. Então, trazendo a drenagem linfática junto com um procedimento, por exemplo, para a gordura localizada, a gente consegue otimizar ainda mais o resultado daquele procedimento. Então, é maravilhoso usar a drenagem linfática, por exemplo. Uhum. Mas aí a drenagem linfática com trabalho gordura localizada, ok. Mas aí se eu for trabalhar flacidez, já não é o ideal, né? Então, a gente precisa realmente pensar em cada passo e ficar comunicando. Olha, o ideal é nesse momento. Para cada caso, né? Isso, cada caso é um caso. E no caso da paciente, do paciente que chega no seu consultório e está acima do peso, né? Não tá com a gordurinha, mas também está acima do peso. Qual é a indicação daquele paciente? Você faz toda a avaliação para também ir no nutricionista, para ter um resultado bacana, né? Um resultado final bacana. Quando ele está com sobrepeso, é importante a gente cuidar muito dessa questão da alimentação, do exercício físico. E muitas vezes, quando eles chegam lá, eles já vão falando assim, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto. Então, eu disse, olha, a gente consegue ter resultado, mas é muito mais lento, sem sombra de dúvida. E no decorrer do caminho, a gente consegue dar umas modificadas nisso, porque eles vão se sentindo cada vez melhor, mais bonito, vem a questão do bem-estar e vem essa virada de chave psicológica, né? De se sentir tão bem que ele começa a querer ficar melhor ainda. Então, ele procura um nutricionista, ele vai lá e procura fazer exercício físico, então é comum essa mudança. Os procedimentos que a senhora realiza, no caso, o paciente, muitas vezes, ele já após o procedimento, ele já pode continuar a vida dele normal, precisa de algum descanso, algum cuidado a mais? Como é que funciona? Existem procedimentos que o que eu peço é para que não estimule a circulação, por exemplo, né? Eu vou fazer um tratamento de gordura localizada. Eu quero que aquela substância fique com um efeito depósito naquela região para realmente ela ter o resultado dela, de trabalhar essa questão da gordura localizada. Então, eu peço 24 a 48 horas, dependendo da substância que eu utilizei, para que não faça nenhum tipo de exercício físico. Porque senão vai queimar a substância e vai liberar pelo corpo, né? Ela vai acabar indo além, né? Tipo, vai via sistêmica e não o que a gente quer. A gente quer efeito depósito. Então, é importante não fazer, ter esse cuidado, né? Não estimular, por exemplo, um banho quente logo que faz o procedimento. A gente sabe que aquele banho quente, ele aumenta a circulação local. Então,
vamos tomar um banho não tão quente assim. Então, são esses detalhes que a gente sempre passa. Dependendo da substância, a gente já quer o contrário. A gente quer que saia correndo. Então, coloca o tênis e sai correndo daqui. Eu já digo, já vem de tênis, que aí você vai malhar depois. Então, cada caso é um caso. É muito comum aparecer hematoma, né? Um roxinho região, né? naquela região, né? Então, existem algumas substâncias que melhoram, né? Tanto a inflamação local quanto o desaparecimento daquele hematoma. É importante que a gente não pegue sol naquela região, né? Porque se pegar sol naquela região, pode ser que manche de forma persistente. Então, ter esse cuidado também é fundamental. O sol também, para todos os tratamentos estéticos, é preciso ter cuidado, né, doutora? Sempre, sempre. É muito bacana. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, dizer que eu gostei muito do bate-papo, eu acho que incentivou muitas mulheres a procurarem, né, a harmonização do corpo, a questão da estética mesmo, do cuidado, né, do cuidado com si, porque como a gente falou aqui, para a gente cuidar bem do outro, nós que somos mulheres e mães, a gente precisa estar bem consigo mesma, né? E qual é o recado que a senhora deixa aqui para finalizar para essas mulheres? Bem, essa questão da mudança da autoestima, né? Se você realmente procura isso, a harmonização corporal veio para dar esse start tão sonhado para muitas mulheres. E qualquer dúvida que você venha a ter, o meu Instagram é doutora Mayara Maia, tá? E vai ser um prazer responder as perguntas. Doutora, muito obrigada pela participação. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse programa todo sábado às 19h30 na TV Fortaleza, canal 7.2 e também no YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.